Oi, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Aqui é o Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou com a Charmaine Arwani. Ela é editora e colunista do The Cradle. Tudo bem, Charmaine? Bom te ver de novo. Tô muito bem. Feliz de ir de volta, Dani, como sempre. Isso. Todo mundo aperta o botão de curtir quando entrar no programa. Isso ajuda a impulsionar o show. E vamos direto ao assunto, Charmaine, com as últimas novidades sobre a guerra no Irã. O cessar-fogo, claro, tá por um fio. Mas tivemos o recuo mais recente, evitando por pouco a retomada dos ataques, por parte de Donald Trump. Ele fez várias alegações, entre elas a de que os Estados Unidos foram informados pelos países do Golfo para não entrar em guerra, porque as negociações teriam ido muito bem. Mas altos oficiais da Guarda Revolucionária, como o site The Cradle noticiou, estão preocupados. Eles não estão tão confiantes com o rumo das coisas e têm feito alertas bem sérios aos Estados Unidos, incluindo um que diz que o exército iraniano levará essa guerra além da região, caso os ataques voltem a acontecer. E isso acontece no momento em que surge uma nova avaliação de inteligência. Mais uma. Parece que temos uma a cada 2 dias agora, indicando que o Irã reconstruiu suas forças militares muito mais rápido do que os Estados Unidos esperavam, especialmente considerando que já se passaram cerca de 6 semanas de cessar-fogo. Então, Charmaine, em que ponto estamos agora nessa guerra? E, por favor, fique à vontade para seguir na direção que quiser, reagindo a isso ou trazendo qualquer outro ponto que ache importante. Uma coisa que tem passado um pouco despercebida, embora não pela mídia israelense, é aquela grande explosão sem explicação que aconteceu há alguns dias. Segundo reportagens em hebraico, seria uma instalação usada para fabricar e testar mísseis interceptadores. Então, os israelenses acham que esse pode ser o motivo por trás do atraso. Ou pelo menos, muitos estão se perguntando se foi por causa disso. Mas hoje surgiram algumas notícias que podem indicar uma razão bem mais simples. É que o Hajj está começando, a peregrinação a Meca, aquele evento anual tão importante que muçulmanos do mundo todo buscam participar. E ao que tudo indica, os sauditas. Bom, o próprio Trump contou que aliados do Golfo disseram para ele não entre em guerra com o Irã agora. Pois é. O que isso quer dizer? Em uma semana? Em 2 semanas? Tudo bem. Quer dizer, não é como se algo fosse mudar. Mas ele disse que pediram para ele não entrar em guerra com o Irã agora. E talvez essa seja a explicação mais simples para isso. A temporada do Hajj está começando. O Hajj acontece em Meca, na Arábia Saudita. Uma guerra nessa época, com certeza, não seria boa. Ia atrapalhar todos os voos que chegam e saem da Arábia Saudita. Mas o mais importante, um dos motivos mencionados foi que israelenses e americanos atacaram o Irã durante o mês sagrado do Ramadã, o que foi muito comentado no mundo muçulmano. E os sauditas argumentaram que atacar de novo durante o Hajj faria muitos muçulmanos se voltarem contra eles. Então, é uma explicação mais simples. No fim das contas, a gente não sabe qual é o verdadeiro motivo. Então, com aquela explosão que aconteceu em Israel, alguns comentaram que poderia ter sido perto de um local nuclear, mas parece que era uma fábrica de armas. De qualquer forma, qual é a importância disso? Porque recentemente, o Donald Trump, segundo a nossa fonte, o Barak Ravid, ex-agente de inteligência israelense que virou repórter da Axios, ele afirma que o Netanyahu reagiu ao atraso do Trump nos ataques como se o cabelo dele estivesse pegando fogo. E eu fico me perguntando, sabe, a gente já ouviu isso tantas vezes antes. E o Trump disse que o Netanyahu, ou Israel, vai fazer o que os Estados Unidos quiserem que eles façam. A gente já ouviu isso antes, e antes mesmo do dia 28 de fevereiro. O que você acha disso, especialmente à luz dessa explosão, e também considerando o fato de que agora parece que os países do Golfo estão, pelo que se diz, mais na linha do vamos esperar por um bom tempo antes de reiniciar a guerra?
E claro, de outro lado, tem Israel, que desde o começo do cessar-fogo vem pressionando para retomar as hostilidades. Bom, dá para dividir esses atores em alguns tipos, mais ou menos. Os israelenses, sob o Netanyahu, sempre querem manter a guerra ativa. Eles querem que continue até que o Irã não esteja apenas derrotado, nem que haja só uma troca de regime, mas que o país fique realmente paralisado, em termos de infraestrutura, de economia. Tudo isso, quer dizer, é isso que o Império do Caos faz, no fim das contas. Eles nem precisam vencer uma guerra para neutralizar a capacidade de um país de projetar poder e manter sua soberania por décadas, entende? Então, esse é um ponto. Os israelenses sempre querem a guerra em andamento. E o único jeito de o Netanyahu escapar dos problemas legais que ele tem dentro de casa é com guerra. Isso não é novidade. Antes, o Golfo era meio que dividido, nas fases iniciais da guerra, entre os kuwaitianos, emiradenses e bareinitas, que pressionavam por mais confronto com o Irã, e os sauditas, omanenses, iranianos e cataris, que adotavam um tom mais contido. Quer dizer, os omanenses nem queriam saber disso. Eles têm uma posição própria, porque estão claramente cooperando com o Irã na possível administração do Estreito de Hormuz. Mas eu diria que os kuwaitianos e os bareinitas também ficaram um pouco mais cautelosos. Eles não veem vantagem nenhuma nisso. Eles podem estar realmente irritados e até humilhados pelo que o Irã fez ao retaliar dentro dos próprios países deles, já que permitiram que as forças americanas lançassem ataques a partir dali. Mas eles não veem nenhum benefício nisso, de jeito nenhum. Todos os países do Golfo sofreram algum impacto na produção interna, seja na área de energia, nas refinarias, em parte da infraestrutura, e também na capacidade de transportar qualquer coisa, de exportar e até de receber importações. Em certo momento, isso começou a parecer bem crítico. Então, a maioria dos países do Conselho de Cooperação do Golfo não quer que a guerra continue, nem que os Estados Unidos tentem reiniciá-la. E aí tem os Emirados Árabes Unidos, que acabam ficando meio isolados nessa posição. Os Emirados Árabes Unidos estão muito alinhados com o projeto israelense na região. Parte do motivo disso é que Abu Dhabi acredita que esse projeto vai dar a eles toda a proteção necessária para substituir a Arábia Saudita, para ocupar o lugar da autoridade saudita no Golfo Pérsico. Essa disputa veio à tona de forma bem pública no fim do ano passado, mas acabou sendo deixada de lado por causa da guerra e das negociações que vieram depois, entre o Irã e os Estados Unidos. Mesmo assim, o desejo dos Emirados de tomar o lugar dos sauditas no Golfo Pérsico continua. E os sauditas não ignoraram isso durante a guerra. Quanto mais os Emirados se alinham com ataques ao Irã, menos os sauditas demonstram interesse em seguir por esse caminho. Porque o que pode acontecer numa guerra quente é que projéteis supostamente vindos do Irã, mas na verdade lançados por Israel ou pelos Emirados Árabes Unidos, acabem atingindo instalações na Arábia Saudita. Porque, claro, esses países não gostariam de nada mais do que ver todos os estados árabes do Golfo Pérsico entrando em guerra com o Irã, certo? Isso também enfraqueceria a Arábia Saudita, obviamente. E essa é uma situação vantajosa para israelenses e emiradenses que não deve ser ignorada. O problema dos Emirados aqui na região é enorme, mas a gente quase não vê isso sendo discutido em inglês lá fora, porque para os americanos, aqueles relatórios diários sobre o Estreito de Hormuz, sem nada realmente novo acontecendo, parecem ser a única história que importa. Mas não é assim na Ásia Ocidental. Certo. Bom, o cenário está bem caótico agora. De um lado, a gente vê Israel pressionando por uma guerra, mas sem sucesso até o momento, pelo menos de forma direta. E aí, claro, tem as mudanças na situação em campo, que vale a pena discutir. Uma delas é bem estranha. Você mencionou os ataques com drones, ou ataques em geral, que provavelmente vieram de Israel e dos Emirados Árabes Unidos contra a Arábia Saudita. Ao mesmo tempo,
Os Emirados têm falado quase todo dia, Charmaine, sobre o acionamento das defesas aéreas deles por causa de ataques de drones. Inclusive, há menos de uma semana, teve um ataque contra a usina nuclear deles. Não causou grandes danos, mas foi um ataque. Talvez você possa comentar sobre isso. Tudo isso aconteceu junto com relatos de que Israel teria 2 bases, com apoio dos Estados Unidos, operando no Iraque. E os Emirados, por coincidência, disseram que os últimos ataques de drones vieram da fronteira oeste deles. O que é surpreendente, porque é justamente o lado oposto ao Irã. O que você acha disso? Isso. Certo. Certo. E o que chamou a atenção foi que o grande ataque com drones que ganhou destaque foi o que teve como alvo a usina nuclear de Barakah, nos Emirados. Essa usina, que gera energia, representa, eu li em algum lugar, quase 25% do consumo doméstico de eletricidade do país. Ou seja, é um alvo de infraestrutura bem importante. Mas o interessante é que os Emirados Árabes Unidos não culparam publicamente o Irã por isso. Normalmente, essa é a reação automática deles para tudo, né? Só que dessa vez, eles não só não culparam o Irã de imediato, como continuam sem culpar o Irã. Eles, como você mencionou, disseram que o ataque veio do oeste. E a oeste estão a Arábia Saudita, o Iraque e o Iêmen. Todos possíveis instigadores por diferentes motivos. Mas eu acho que hoje o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos disse que os drones que atacaram aquela instalação nuclear vieram do Iraque. Então agora eles colocaram oficialmente a culpa em um país. Só que a distância entre o Iraque e os Emirados é, se não me engano, de cerca de 1.000 quilômetros. Não faz sentido que um país como os Emirados e todos os países entre o Iraque e os Emirados, todos agora em estado máximo de alerta, com sistemas de defesa avançados, radares e tudo mais, não tenham conseguido detectar drones lentos vindos do território iraquiano. E é um território que eles estão vigiando ativamente desde o começo dessa guerra. Então eu não tenho tanta certeza, talvez o Iraque seja um alvo fácil para culpar neste momento. A gente está vendo finalmente a transição para um novo governo no Iraque, depois de muitos meses. Os iraquianos chegaram a um consenso sobre o presidente e o primeiro-ministro. Quem diria, né? E sim, você tem razão. Há 2 supostas bases israelenses no Iraque que vieram à tona porque um pastor descobriu uma delas. Ele, claro, acabou sendo morto. Isso está gerando muitos conflitos tribais, porque ele era, se não me engano, da tribo Shamari, que é uma tribo importante no Iraque. E o governo iraquiano levou jornalistas, acho que ocidentais, vi um vídeo da AP sobre isso, até o local supostamente usado como base. Mas lá não mostraram nada. Só fizeram umas manobras, tipo aquelas de operações especiais, descendo de helicóptero e tal. Não tem nada lá, é como areia, sabe? Então quem é que sabe do que se tratava aquilo? Levaram eles para uma base que nem existe, quando na verdade ninguém sabe onde essa base ficava. É uma possibilidade. O fato de que o exército israelense e as forças especiais tenham se infiltrado no Iraque não surpreende ninguém. É, em parte, o motivo pelo qual eles tentaram ocupar o sul da Síria. Mas a verdade é que a gente não sabe. Agora, os Emirados Árabes Unidos estão dizendo que eles vieram do Iraque. E vamos ver, porque só nas últimas 48 horas, o Ministério da Defesa dos Emirados disse que 6 novos drones invadiram o espaço aéreo, mirando o que eles chamam de áreas vitais do país. A gente não sabe quais são essas áreas. E, claro, eles também divulgaram um comunicado sobre a investigação inicial do ataque à usina de energia no fim de semana. Certo. Charmaine, diante das mudanças que estão acontecendo na região por causa dessa guerra, tem também algo novo que foi publicado pela Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, o mecanismo que o Irã criou para gerenciar e regular as atividades no Estreito de Hormuz. E muitos têm falado sobre esses limites de controle, incluindo, se a gente olhar mais de perto, o porto de Fujairah, que pertence aos Emirados Árabes Unidos. Muita gente está vendo isso como um movimento importante do Irã
para mostrar o aumento do seu poder na região. Então talvez a gente possa entrar agora nessa nova realidade que está se formando ali, levando em conta isso e também outros acontecimentos que, na minha opinião, colocaram o governo Trump e Israel numa posição pior do que eles imaginavam que estariam ao longo dessa guerra. Então, esse mapa, a gente meio que já tinha visto algo parecido na última semana, mais ou menos, mas agora é oficial. E essas áreas podem gerar uma certa discussão jurídica para o outro lado. Obviamente, o Estreito de Hormuz ficava claramente dentro das águas territoriais do Irã e de Omã, e eles podiam agir como quisessem, especialmente porque havia uma militarização da região e uma guerra, certo? Havia um ato de agressão, atos ilegais de agressão acontecendo, que incluíam, aliás, o bloqueio dos Estados Unidos, que é um ato de guerra. Mas agora, ao estender essas águas e entrar claramente em território dos Emirados, isso, claro, levanta um contra-argumento, né? Porque seria uma violação das vias marítimas deles. Acho que o argumento iraniano pode ser simplesmente o de que esse é um país que tem nos atacado. E nós vamos exercer autoridade para impedir isso, certo? É uma medida de retaliação, né, por um ato de agressão. Eu nem sei se isso vai chegar aos tribunais ou algo assim. Mas, com certeza, desde que a guerra começou, a gente tem visto os países do Golfo Pérsico, de todos os lados, apresentando declarações ao Conselho de Segurança da ONU, ao secretário-geral da ONU. Eles estão tentando, eu acho, avançar o máximo possível por meio de ações legais. Não sei se vão conseguir ou não, e essas coisas demoram muito tempo, mas isso é fundamental, porque eles foram... então isso se estende desde um dos 7 Emirados dos Emirados Árabes Unidos. Tem 2, acho que são 2. E depois, sabe, Ras Al Khaimah e também Fujairah. Então, esses Emirados talvez tenham algo a dizer, assim como os Emirados Árabes Unidos como um todo. No caso de Fujairah, é bem claro porque isso foi feito. É por ali que os Emirates e seus aliados, os americanos e outros, vão tentar escoar energia para o Mar de Omã e depois para os parceiros comerciais. E o Irã. E se uma das condições do Irã durante essa guerra for: se vocês nos atacarem e destruírem nosso petróleo, ninguém mais vai conseguir vender petróleo. Nesse cenário, o Irã talvez nem esteja pensando nas questões legais disso. Eu acho que eles provavelmente têm argumentos jurídicos, porque existe um estado de guerra e houve um ato de agressão cometido pelos vizinhos. Então, eles vão administrar esses territórios para garantir que isso não aconteça. Mas existe uma jogada estratégica nisso, porque a ideia é parar vocês, o país mais agressivo do Golfo Pérsico, em relação ao Irã. Vamos impedir que vocês exportem. Vamos impedir que encontrem maneiras de contornar nossos decretos, certo? Porque nós somos o lado vencedor, como os iranianos acreditam, nessa guerra até agora. E vocês precisam enfrentar as consequências, precisam pagar reparações e tudo mais. Tenho certeza de que, com o tempo, se a guerra chegar ao fim e surgir um novo consenso de segurança e econômico no Golfo Pérsico, com o Irã como parceiro, sem a intervenção de potências estrangeiras ou de países de fora da Ásia Ocidental, então essas fronteiras que você acabou de nos mostrar vão mudar. E isso me faz pensar, sabe? Se o Irã, neste momento, está meio que... E é assim que eu venho pensando, sobre toda essa questão do Estreito de Hormuz, desde o começo. Se o Irã está construindo uma estrutura para conseguir as reparações que os Estados Unidos... Bom, há relatos de que os Estados Unidos, claro, vêm negando qualquer reparação. Mas agora surgiram alguns relatos dizendo que o país talvez esteja começando a suavizar essa posição, tentando achar uma forma de pagar uma certa quantia ao Irã com algum tipo de justificativa completamente distorcida, que de alguma maneira não pareça uma rendição. A maioria, no entanto, acredita que isso nunca vai acontecer. Então, talvez você possa comentar um pouco sobre outras formas pelas quais o Irã, a partir dessa guerra, mudou a situação no terreno.
of this war has changed things on the ground because we have, Pakistan now, they are sending. Porque agora temos o Paquistão, e eles estão realmente enviando o primeiro-ministro deles para Pequim nos próximos dias. E isso vem depois, claro, de a China ter recebido o Putin e antes dele o Trump. O Paquistão tem tido um papel importante na mediação. O Irã tem falado muito bem do Paquistão. A China também elogiou os esforços do Paquistão. E eu sei que há coisas ainda maiores acontecendo na região, envolvendo o Paquistão. Talvez você queira comentar sobre isso, porque parece ser uma parte importante da estratégia geral do Irã. Dá para dizer que é uma questão de sobrevivência, mas na verdade é mais sobre consolidar o controle e a capacidade de seguir em frente nessa região como uma potência em crescimento. Go forward in this region as a growing power. You're right. Iran does want to consolidate that. Você tem razão. O Irã quer sim consolidar isso e as novas realidades na região, algo que eles não conseguiram enquanto as bases americanas estavam espalhadas por lá. E claro, os governos regionais também ficavam limitados pelas suas relações com Washington. Muitas vezes as mudanças acontecem, na verdade sempre acontecem, em tempos difíceis. É preciso pegar uma crise e transformá-la em oportunidade. Esse é mais um motivo pelo qual o Irã tentou ampliar o conflito assim que foi atacado. Eles já vinham dizendo isso nas semanas anteriores e a gente sabe, há meses, até anos, que essa possibilidade existia. E agiram de acordo com o que prometeram. Ampliaram o conflito para colocar pressão suficientes sobre os países da região e seus vizinhos, para deixar claro que, primeiro, eles não seriam protegidos pelos Estados Unidos. Eles eram, primeiro, simplesmente uma baixa prioridade. Segundo, os sistemas de mísseis iranianos conseguiram driblar qualquer coisa que os Estados Unidos tivessem para interceptar projéteis, certo? Acho que isso ficou bem claro. A gente viu reações em todo o Golfo, com vários países percebendo que não existe nenhuma garantia que os americanos ofereçam, na verdade que a presença americana acaba transformando esses países em alvos. Então os cálculos mudaram. Uma das coisas mais interessantes para mim foi ver os sauditas ficarem em cima do muro e relativamente quietos quando a guerra começou, de fato. E o Irã passou a retaliar nos estados do Golfo Pérsico, certo? Eles ficaram relativamente em silêncio. Fizeram declarações voltadas para o público interno, como seria de se esperar, mas no cenário internacional, no cenário regional, deram um passo para trás, diferente dos Emirados Árabes, do Bahrein e do Kuwait. Unlike the UAE, unlike Bahrain, unlike Kuwait. And the reason for this is because the Saudis had, don't forget, last E o motivo disso é que os sauditas, não vamos esquecer, no ano passado procuraram os paquistaneses para oferecer, digamos, serviços militares mais intensos para os sauditas. Isso incluía posicionar tropas do Paquistão na Arábia Saudita por vários motivos, inclusive de segurança. Há um conflito bem aberto com os Emirados. Esse movimento colocou o Paquistão no meio de tudo antes mesmo de a guerra começar, lá em fevereiro. E o Paquistão é o que mais me interessa agora. Então, digamos assim, no último mês e meio a gente viu surgir esse tipo de grupo de 4 países, Egito, Arábia Saudita, Turquia e Paquistão, certo? O que eles têm feito? Não há países ocidentais sentados nessa mesa. São conversas privadas. E claro, os paquistaneses e, bom, os sauditas têm uma relação amistosa tanto com o Paquistão quanto com o Egito. The Saudis are friendly with Pakistan and with Egypt. The Pakistanis are friendly with Os paquistaneses são amigos dos 3 países, mas o Egito não é amigo da Turquia e a Turquia não é amiga da Arábia Saudita. Eu acho que o motivo desses 4 grandes países muçulmanos se unirem é que individualmente cada um tem força para fazer diferença e juntos eles têm poder para redesenhar o mapa se mantiverem firmes nas suas posições, certo? Eles estavam olhando para uma situação de segurança depois da saída dos Estados Unidos. Todos tinham interesse nisso naquele momento, porque os israelenses estavam vindo, por qualquer razão, de forma muito agressiva, pelo menos nas palavras, contra a Turquia também, afastando um aliado silencioso na região. Então, foi nesse momento, nessa guerra, e com o fato de o Irã ter ampliado o conflito, que surgiu todo o motivo para esses 4 grandes países muçulmanos se juntarem e talvez traçarem um cenário em que todos pudessem sair ganhando. Entende?
Porque é isso que o Irã vem promovendo. Quer dizer, desde que lançou, acho que no fim da década de 2010, talvez tenha sido em 2017 ou 2018, a iniciativa HOPE, que era voltada para garantir a segurança do Golfo Pérsico, entre os países litorâneos da região. E isso foi um passo muito importante. Os iranianos viam essa proposta como algo em que todos saíam ganhando. Já os americanos viam como uma perda total, certo? Porque nesse cenário eles não teriam mais bases, não teriam mais influência e também perderiam o poder de pressionar seus estados aliados no Golfo a continuar negociando em dólar. E aí, toda a perspectiva de comércio em yuan passaria a ser bem mais provável. Os Estados Unidos não tinham bases lá, nem sistemas de armas que estivessem vendendo, sabe, sob o controle deles. E o que me chama a atenção é como o Paquistão, de repente, assumiu o papel de mediador da paz. Pois é, agora os paquistaneses são os negociadores entre os americanos e os iranianos, certo? Mas eles também criaram esse grupo paralelo, o que significa que o Paquistão tem a atenção de Riad, do Cairo e de Ankara. Isso é enorme. Agora todos estão realmente envolvidos, não só conversando, mas comprometidos em buscar soluções. E o Paquistão, de forma curiosa, e isso é algo que a gente está acompanhando no The Cradle, aliás, está oferecendo algo à Rússia. E não só à Rússia, mas também ao Azerbaijão, que tem sido muito próximo de Israel e, de certa forma, contra o Irã, entende? Antes de os Estados Unidos e Israel começarem uma guerra contra o Irã, o Azerbaijão e a Rússia receberam uma proposta. Eles ofereceram uma conexão com Gwadar, aquele grande porto construído com os chineses no Paquistão. Dá até para localizar no mapa facilmente hoje em dia. A proposta era a seguinte: antes mesmo da guerra começar, eles disseram, vamos conectar o nosso CPEC, o Corredor Econômico China-Paquistão, certo? Onde o Porto Gwadar é uma rota geomarítima Al-Marit importante para os dois países. A ideia é o Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, cujos principais participantes são a Índia, o Irã e a Rússia. Então, a Índia, há alguns meses, basicamente se retirou do projeto do porto de Chabahar, no Irã, que fica na mesma linha costeira, só que do lado iraniano, enquanto Gwadar fica no Paquistão. Dá para ver isso se você der um zoom ou em um dos mapas que eu te mandei. Os indianos saíram desse projeto por causa da pressão dos Estados Unidos. Eles pagaram o que ainda deviam e, digamos assim, saíram de cena. Agora, o Paquistão está se colocando como um grande centro portuário e rodoviário, não só dentro da iniciativa do Cinturão e Rota com a China, mas também no corredor em STC, com a Rússia e o Irã. Olha, é difícil até explicar. Parece muito complicado com todas aquelas linhas nos mapas. Você pode ver vários deles no site The Cradle. Mas, no fim das contas, é bem simples. It looks complicated, but it's really simple. If you left Asia on their own, se a Ásia fosse deixada por conta própria, ela construiria ferrovias, represas, corredores de comércio, portos e oleodutos para fazer negócios entre os próprios países, certo? Quando o colonialismo chegou nessa região, ele veio pelo mar, pelas rotas marítimas, e acabou dominando a área, o que meio que impediu esses países de criarem relações diretas entre si, por terra. Mas a China meio que virou esse jogo. Eles disseram, tudo bem, nós temos o dinheiro, a infraestrutura, o conhecimento técnico, o que for preciso. Vamos conectar a Ásia por terra. E claro, há muita sabotagem acontecendo. Mas essa proposta do Paquistão traz a Índia junto com o Paquistão, traz o Irã junto com o Paquistão e também traz o Azerbaijão junto com o Paquistão. Certo. A ideia é posicionar o Paquistão como um grande centro comercial, aberto a todos, porque mantém boas relações com todo mundo. Agora, vale lembrar, tenho certeza de que você viu a matéria exclusiva do Drop Site, onde eles publicaram aquele cabo diplomático dos Estados Unidos que mostrava que tudo o que Imran Khan dizia sobre o que os americanos estavam fazendo, planejando substituí-lo, era verdade. E o principal motivo disso foi a viagem que ele fez a Moscou para se encontrar com Vladimir Putin.
Agora o Paquistão está sob o comando de um líder militar muito mais poderoso, certo? Um cara que vivia em Washington o tempo todo até o início dessa guerra. Antes disso, o Paquistão era o quê? Ninguém levava o país a sério, não é? What was Pakistan? Nobody was taking it seriously, right? Then what did Pakistan do? It kind of beat India. Então, o que o Paquistão fez? De certa forma, ele superou a Índia em termos de percepção global naquele confronto, certo? Isso, de repente, deu ao país uma grande vantagem de imagem e aí começou a, digamos, se envolver nas negociações entre o Irã e os Estados Unidos e se colocar no mapa. Depois disso, virou o ponto central onde sauditas, turcos e egípcios estavam conversando. E agora o Paquistão está se oferecendo para ser o principal centro comercial da região, aberto a todos os lados. Agora, o Paquistão, quer dizer, o Imran Khan, foi substituído depois de fazer uma viagem a Moscou. E agora, o país está dizendo, vamos conectar o corredor internacional de comércio norte-sul, apoiado por russos e iranianos, ao porto de Gwadar, certo? Outra coisa que o Paquistão fez desde que as negociações começaram, e eu te mandei um mapa disso também, a gente é meio obcecado por mapas lá no berço, foi criar 6 corredores para que o Irã possa transportar mercadorias para fora e para dentro do país. Então, quando todo mundo diz que o bloqueio dos Estados Unidos vai sufocar o Irã, isso não é verdade. O Irã está movendo mais navios pelo Estreito de Hormuz e por aquelas rotas marítimas no Golfo Pérsico do que qualquer outro país. E agora o Irã tem essas rotas terrestres que o Paquistão abriu para ele. E o Irã ainda tem o Mar Cáspio ao norte, que é uma rota essencial no INSTC, o Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul. O que está acontecendo por trás das sombras desse ataque americano insano ao Irã e da insistência israelense para que o ataque continue é uma redefinição de muitas coisas na região. Alianças, parcerias, acordos econômicos, infraestrutura e rotas de infraestrutura. Eu acho que isso está acontecendo de forma bem discreta. Talvez seja até bom que não esteja aparecendo nas manchetes ocidentais, porque os americanos teriam que reagir a isso. Basicamente, a região está escapando do controle deles. O que me interessa é como o Paquistão, que até pouco tempo atrás recebia dinheiro dos Emirados Árabes Unidos, reagiu quando os Emirados puxaram esse dinheiro de volta. Entende? Está punindo o Paquistão? Só para o público entender, os Emirates, que têm muita tecnologia israelense de inteligência artificial e tecnologia militar, basicamente ofereceram isso para os indianos. Então, num próximo confronto com o Paquistão, eles podem se sair melhor. Eles estão realmente batendo forte nos paquistaneses agora. A gente está vendo várias alianças diferentes se formando aqui. Os sauditas estão tentando conversar com o Irã. Eles querem fazer um novo acordo de segurança e economia no Golfo Pérsico. A gente vai publicar um artigo, acho que é hoje, na verdade, sobre como estão essas conversas. E o nosso repórter no Irã está dizendo o seguinte: ele tem falado com autoridades iranianas e elas dizem que, por enquanto, nada é concreto. A gente tem visto algumas propostas, mas sabe, são coisas bem resumidas, tipo uma página só, nada muito detalhado, como o que a Guarda Revolucionária Iraniana tem feito no Estreito de Hormuz. Mas eu acho que já existem as condições para muitos países da região começarem a pensar numa Ásia Ocidental pós-americana e abrirem as portas para os chineses e para os russos, que são, obviamente, as maiores potências globais, mas também as grandes potências do século euroasiático, certo? E claro, o Irã se colocou nesse cenário, porque, depois de mostrar suas capacidades e sua habilidade de criar fatos concretos no terreno, o Irã é, como muitos analistas ocidentais têm dito, uma nova potência mundial. Desculpa, isso ficou meio longo e enrolado. Espero não ter perdido o público. Vou dar uma olhada nos comentários agora. Lose your audiences. I'm going to go look at the comments now. Definitely not. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Todos esses detalhes eram necessários, principalmente porque fazem alusão, sabe, aos Estados Unidos e ao próprio Donald Trump. Um governo obcecado por bloqueios e muito dependente da Marinha Americana para tentar sufocar países que quer destruir, como o Irã,
pelo mar, pelas rotas marítimas. Alguns até argumentam que talvez os Estados Unidos e Israel queiram que o Estreito de Hormuz fique envolvido nesse tipo de conflito. Não só porque o aumento do preço do petróleo pode gerar lucro, mas também porque isso permitiria reafirmar algum tipo de controle, mesmo com as consequências econômicas que isso traria. Mas, ao mesmo tempo, isso acaba anulando tudo o que você acabou de dizer e que nem entra na conta, que é o fato de haver um grande esforço da China, principalmente com a capacidade de construir essa infraestrutura junto com outros países. E agora, claro, com o Irã, para desenvolver fortemente essas rotas terrestres que estão se tornando cada vez mais importantes. E o fato de o Paquistão agora estar totalmente engajado nisso, disposto a usar a própria infraestrutura portuária para ajudar o Irã e também para servir como um tipo de centro de comércio dentro do corredor econômico China-Paquistão. Quer dizer, tudo isso é realmente enorme. E eu acho que isso é algo que talvez passe batido pela visão do governo Trump, porque é uma coisa que eles realmente não conseguem resolver, a não ser tentando bombardear todo mundo. E olha, eles nem conseguiram manter bombardeios contra o Irã por mais de um mês. Foi pouco mais de um mês até terem que parar e reabastecer. Não dá para bombardear tudo. Simplesmente não dá. Então, especialmente se você quer que o Paquistão continue fazendo o papel que tem agora, se dando bem com todo mundo. Se você bombardeia o Paquistão, você perde o Paquistão. E isso é um grande problema. E qual é a sua reação a isso? Porque é mais ou menos isso que eu percebo enquanto você fala sobre o assunto. Espera aí, minha reação a quê? Assim como as grandes consequências que isso traz para os Estados Unidos e para Israel, que estão tentando conseguir o que querem com essa guerra, levando em conta que o Paquistão está jogando junto com a China e com essas rotas terrestres, tudo isso que você acabou de explicar, existem coisas que eles simplesmente não conseguem impedir, por mais que tentem com sabotagem. Não, eu sempre disse que o que vem depois dessa guerra é puro terrorismo. Puro terrorismo dos Estados Unidos e dos seus aliados, incluindo Israel, porque eles não têm outro jeito de parar esses grandes projetos, já que são projetos realmente vantajosos para todos os envolvidos na Ásia Ocidental, militarmente, economicamente e estrategicamente. Então, como é que você faz as pessoas agirem contra os próprios interesses? Elas não fazem isso. Com o tempo, elas percebem. E, na verdade, essa guerra ajudou o Golfo a perceber, e muitos países árabes perceberam que os americanos eram meio tigres de papel e que, no fim das contas, não iam usar todas as suas cartas, nem colocar todo o seu poder militar por trás de nenhum dos seus aliados regionais. Então agora você tem os americanos e os israelenses que, no melhor dos casos, podem fazer o que fizeram com o Nord Stream 2, explodir gasodutos. O Sibéria 2, o gasoduto Força da Sibéria 2, explodir. O Força da Sibéria 1, explodir também. Os gasodutos turcos, sabe? Eles estão tentando ligar o Iraque e o Golfo Pérsico diretamente à Turquia, com ferrovias. E acho que tem também o canal, um grande projeto nacional de canal. Tudo isso, eles vão simplesmente bombardear. Quer dizer, é isso que eles vão fazer. Vão se tornar terroristas de fato. Se alguém ainda tem dúvida, é isso que a gente vai ver. A gente vai ver terrorismo porque esses países já não têm mais condições de entrar em guerra. Eles não têm como pagar por isso. Eles não têm a capacidade de reabastecimento que esses países do leste têm. Os custos são pesados demais para os americanos e eles nem estão conseguindo os minerais de terras raras da China que seriam necessários para alimentar toda essa tecnologia e o equipamento militar de que precisam. O mundo está mudando e eu acho que a forma como esses caras acabam virando desestabilizadores é por meio de atos de puro terror, mirando na infraestrutura civil. Quer dizer, só a ameaça de, por exemplo, destruir todas as pontes do Irã, todas as instalações de água, todas as usinas de energia do país, isso foi, um mês.
É basicamente destruir uma civilização inteira. Você acha que esses caras hesitariam em explodir um oleoduto? Those animals would hesitate to blow up a pipeline? No. It's par for the course. Olha, não, isso já virou algo normal hoje em dia. Mas só para dar uma ideia geral, o Irã tem 300 mil pontes, cerca de 500 usinas de energia, entre 2 e 5 mil subestações, 80 mil transformadores, 130 mil quilômetros de linhas de alta tensão e 1,3 milhão de quilômetros de rede. O que seria preciso? O que os americanos e os israelenses teriam que fazer para acabar com tudo isso? Então, mesmo essas ameaças não fazem sentido. E é assim que eu vejo as coisas caminhando, porque eles... Quer dizer, o que chineses, russos e iranianos vêm dizendo há muito tempo é aquela ideia de ganho mútuo para todos. Vamos liderar com poder brando, abrir nossas fronteiras uns para os outros, ter fronteiras sem visto. Vamos fazer comércio. Deixa a gente ajudar com a sua infraestrutura sem explorar nem tomar conta dela pelos próximos 10, 100 anos ou mais. Certo. A ideia é, a gente constrói, todo mundo ganha alguma coisa com isso. É como a refinaria da Nigéria, que foi construída com a ajuda da China. Um bilionário nigeriano finalmente se perguntou, por que a Nigéria, um país rico em petróleo, manda o próprio petróleo para os Estados Unidos e para outros lugares para ser refinado e depois compra de volta a preços absurdos? Agora, em menos de um ano, desde que a refinaria começou a operar, e olha que teve muita sabotagem nesse meio tempo, os Estados Unidos é que estão mandando petróleo para ser refinado lá, na Nigéria. Então, tudo está mudando. E isso acontece principalmente por causa da percepção de que as coisas podem mudar, de que os países podem tomar decisões soberanas. E isso vem acontecendo cada vez mais porque os Estados Unidos estão ficando mais isolados à medida que se tornam mais agressivos. E o que a gente vê é que os países do sul global estão realmente percebendo o surgimento de uma ordem multipolar, não tanto por causa dos BRICS, mas pelas ações de grandes estados. Os chineses, por exemplo, estão agora enfrentando uma questão que já estava mais do que atrasada: o uso das sanções secundárias pelos Estados Unidos. Ninguém reagia a isso. As pessoas simplesmente preferiam não ser colocadas na lista negra pelos americanos nos mercados internacionais, certo? Então bastava uma ameaça de sanção secundária para todo mundo recuar imediatamente. Mesmo que eles não façam negócios em dólares, mesmo que não negociem com os Estados Unidos, acabam se afastando de negócios com o Irã, com a Rússia, com Cuba e por aí vai. Agora os chineses estão dizendo, não, vocês não podem. Eles estão ordenando que as empresas chinesas não respondam às sanções secundárias, ou serão punidas. E aí as empresas chinesas dizem, não posso fazer nada. A lei do país vale mais do que a jurisdição dos Estados Unidos. Ah, e só para deixar claro para os ouvintes, isso não é mais uma propaganda do The Cradle, tá? Mas hoje mesmo a gente publicou uma entrevista com uma especialista incrível em direito internacional. Ela é realmente excelente. O nome dela é Maryam Jamshidi e a gente aborda muitos desses temas, como os direitos legais do Irã, o Estreito de Hormuz, o Mar Cáspio e também a questão das sanções. E a gente estava conversando justamente sobre isso, sobre como o fator medo está desaparecendo quando se trata de enfrentar as ameaças americanas. Os países do sul global estão seguindo em frente. Os parceiros europeus também estão seguindo em frente. Olha só a Espanha, que basicamente desafia o Trump todo dia e diz exatamente o oposto do que a União Europeia, ou melhor, do que os americanos estão dizendo. Então, o fator medo acabou. Muita coisa está mudando. E talvez a única saída que os americanos, e talvez também os britânicos, os franceses, os israelenses e até os emiradenses tenham, seja simplesmente partir para a destruição. Então, a gente pode falar mais sobre isso, com certeza, porque eu estava pensando que isso não é algo sem precedentes. Você mencionou o Nord Stream. Mas, claro, já houve ataques à infraestrutura da Iniciativa do Cinturão e Rota da China na região, inclusive no Paquistão, lá em 2021.
Teve um atentado suicida que mirou diretamente uma área de hotel que tinha sido construída. A infraestrutura em volta disso tinha sido... Ah, poxa, odeio quando isso acontece. Espera um segundo. Isso sempre acontece aqui. Pronto, é isso aqui. Então teve um atentado suicida em 2021. E, na verdade, houve muitos outros parecidos. Os chamados separatistas do Baloquistão, atacando a infraestrutura da Iniciativa do Cinturão e Rota, dentro e ao redor de zonas econômicas onde a China tem grandes projetos de infraestrutura, como estradas, sistemas ferroviários e por aí vai. E aí saiu o relatório hoje. Não sei se você viu na Reuters. Eu não consegui passar pelo paywall, então vi um post comentando sobre isso. E é aí que dá para ver o quão desequilibrada está a política externa dos Estados Unidos. Isso tem a ver com o Trump, no sentido de que ele acaba sendo noticiado desse jeito por causa das suas atitudes. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que quando o Trump reduziu o Conselho de Segurança Nacional, as reuniões estratégicas regulares começaram a desaparecer. Os funcionários passaram a procurar pistas e começaram a deixar o feed dele no Truth Social aberto em transmissões dedicadas, tratando as postagens como se fossem diretrizes de política externa em tempo real. E eles dizem, Charmaine, que quando ele postou aquilo, você mencionou aquele post no Truth Social, que ele mesmo chamou de algo capaz de acabar com a civilização. Eles disseram que não faziam ideia do que ele realmente estava pensando, nem do que poderia acontecer a partir dali. Que não havia ninguém na administração que soubesse de fato. Porque alguém perguntou, ei, o que isso quer dizer? Armas nucleares? Acho que foi um diplomata europeu. E a resposta foi, a gente não sabe. Não temos a menor ideia. Então, na minha opinião, isso mostra que a política externa dos Estados Unidos está num momento em que vale quase tudo. Tudo que eles conseguirem fazer, pelo menos. Claro, existem limites, mas destruir o terrorismo, esse é um tema em que eles têm investido há décadas e décadas. E parece que isso vai continuar sendo uma parte importante da estratégia. Mas o que você acha disso? Olha, a gente viu isso com o Nord Stream. É louco como todo mundo ficou, tipo, que coisa. Todo mundo na Europa, no Ocidente, reagiu assim, nossa, quem teria feito isso? Meu Deus, foi esse o tipo de reação, né? E depois colocaram a culpa em, sei lá, uns ucranianos num barco de pesca. É absurdo. E nem deixaram os alemães investigarem, né? Barraram isso o tempo todo. E aí o Trump disse, lembra daquela entrevista, acho que antes de virar presidente? A gente sabe quem foi Nord Stream. É ridículo. Eles fizeram isso. Fizeram mesmo. Eles explodiram um gasoduto russo-alemão que tinha recebido bilhões de dólares em investimento. E, aliás, os britânicos acho que ainda estão no conselho ou algo assim, mas o fato é que o Reino Unido continua totalmente envolvido em conseguir gás russo, certo? A BP ainda participa de conselhos ou algo do tipo com a Rússia. É um monte de mentiras que estão nos contando. E, mais recentemente, teve aquele caso quando Viktor Orbán ainda era presidente, o líder da Hungria, antes de ser derrotado nas eleições. Ele era uma verdadeira pedra no sapato dos ucranianos. Então, os ucranianos meio que explodiram esse gasoduto que levava energia para a Hungria. E eles disseram algo como, a gente ainda está trabalhando para consertar. Aí os húngaros e até os eslovacos, se não me engano, apareceram e disseram, não tem problema nenhum, isso é uma decisão política da Ucrânia. E depois aconteceu outra explosão, sabe? E aí o Viktor Orbán acabou sendo tirado do poder porque o país dele não estava recebendo a energia de que precisava. É assim que as coisas estão andando, eu venho dizendo isso há anos. Quando o império encolhe, tenta encolher os outros junto, entendeu? Porque ele já não consegue mais querer. Não tem dinheiro, não tem credibilidade, não tem recursos, não tem nem recursos humanos. O que os americanos ainda sabem fazer? Não estou dizendo isso de forma ofensiva. Claro, tem muita gente nos Estados Unidos com formação em várias áreas e especialidades. Mas o que eu quero dizer
é que o país virou uma economia de serviços. Qualquer um pode trabalhar num KFC. Qualquer um pode atender ligações de clientes. Então, basicamente, quando o império começa a encolher, o que ele tenta fazer é criar caos em outros lugares para levar junto as maiores potências ou as que estão crescendo, certo? Mas existe outra alternativa, e a gente já escreveu sobre isso, eu falo disso o tempo todo. Um dos nossos autores, o Fadi Lama, escreveu um artigo, acho que foi em 2022 ou 2023, chamado O Plano B do Ocidente, Garantindo o Reino. E ele fala sobre o que acontece quando um império começa a encolher. O que ele faz é buscar recursos e territórios, porque existem coisas de que ele vai precisar para se proteger e continuar forte, enquanto um outro mundo vai se desenvolvendo fora do seu alcance. Certo? É por isso que vemos as disputas por energia na Groenlândia, no Canadá, na Venezuela. Tudo isso faz parte dessa ideia de garantir o reino, o plano B, à medida que o império diminui. Então, eu acho que sim, estamos entrando em tempos muito difíceis. São países que, de forma bem leviana, também usam bandeiras falsas. Se querem influenciar a opinião pública britânica de um certo jeito, colocam a culpa nos russos. Porque os britânicos já estão se cansando dessa guerra constante com a Rússia. Eles vão colocar bombas, sabe, em transporte público. Eu não duvido de nada vindo deles. Não estou sendo dramático, só estou te dando exemplos claros de situações em que esses atores, o Império e seus aliados, bombardearam infraestrutura de verdade e tentaram culpar outros por isso. Então é para esse tipo de coisa que você precisa estar preparado. E não pense que isso vai acontecer só em países de maioria não branca, porque para manipular a percepção do próprio público, para fazer propaganda dentro das próprias populações, como todo mundo sabe que eles fazem. Eles vão precisar te assustar. E isso significa te aterrorizar, para te empurrar a apoiar decisões de política completamente absurdas. Então, sim, eu acho que é para esse caminho que as coisas estão indo. Enquanto isso, o resto do mundo está seguindo em frente, com projetos e decisões soberanas. É um momento muito interessante. Mas olha, acho que ainda tem muito inferno para a gente atravessar antes de chegar na parte boa. Bom, dito isso, Charmaine, tem o fato de que existe essa contradição muito profunda do Império Americano, fazendo exatamente o que você mencionou, citando aquele artigo sobre o plano B do Império e a apropriação de recursos. O que é tão interessante nessa questão de tomar recursos é que isso é, na verdade, uma forma extremamente retrógrada de, digamos assim, terrorismo econômico. Mas, se a gente quiser ficar só nos termos de desenvolvimento econômico, essa apropriação de recursos acontece no momento em que a economia como um todo, especialmente a do Império dos Estados Unidos, esse grande império capitalista, está encolhendo. A capacidade industrial dele diminuiu de forma impressionante nas últimas décadas. O crescimento dele estagnou de um jeito tão profundo que hoje depende basicamente do setor financeiro, de Wall Street, e claro, do petróleo, e de atividades de baixo valor agregado, que antes eram fundamentais para a própria infraestrutura econômica. É, ao mesmo tempo, uma tentativa de projetar poder, mas faz isso a partir de uma base de declínio real, de fraqueza relativa e de um caminho contínuo rumo ao colapso. Porque toda a força industrial está indo para o leste. É lá que o desenvolvimento de fato está acontecendo, vindo da China e agora também da Rússia. Todos esses corredores de que você fala estão servindo para impulsionar o desenvolvimento industrial. Corridors you're talking about, all of that is going to fuel industrial development. That's where all the growth is that direction. É aí que está todo o crescimento nessa direção. E aí você tem algo que é, claro, desumano, genocida, repugnante, moral e politicamente condenável, mas também um enorme desperdício, de certo modo. Israel, só para proteger o poder dos Estados Unidos na região, recebe carta branca para militarmente devastar e destruir completamente a vida de palestinos e libaneses. Mas tudo isso é muito desperdiçado, em vários sentidos, porque não traz um desenvolvimento real de volta para o centro do império.
real development back to the core of the empire. Actually, what it does is it tries to spoil. Na verdade, o que está acontecendo é uma tentativa de sabotar, por meio de destruição total, o desenvolvimento do Oriente, aterrorizando e destruindo a vida das pessoas. É mais ou menos assim que eu vejo o Império neste momento. E isso não quer dizer que, bom, alguns estão dizendo, olha só, os Estados Unidos, com sua marinha, e Israel, com seus, digamos, sinais verdes e falta de responsabilização, conseguiram, depois do 7 de outubro e da guerra com o Irã, reconsolidar o poder. Eu não vejo dessa forma. Para mim, isso parece muito mais uma demonstração de força movida por um tipo de desespero. Mas enfim, já que estamos chegando aos últimos 5 minutos, o que você pensa sobre isso? Eu acho que para entender para onde a gente está indo, é preciso olhar para os jogadores mais fortes no cenário mundial e ver como eles tomam decisões em momentos de crise. E normalmente dá para fazer isso observando só os interesses centrais deles. E apenas isso. Sem alianças, sem nada do tipo. Para mim ficou muito claro que China, Rússia e Irã estão totalmente alinhados nesses interesses centrais. Preservar a soberania e a integridade territorial. E olha, eu acho que a viagem do Trump a Pequim e o encontro dele com Xi Jinping mostraram bem isso, porque, sinceramente, parece que ele não conseguiu nada. Eu sei que as manchetes foram tipo, soja e aviões da Boeing, né? Aí os chineses vieram e disseram, não, nenhuma decisão foi tomada ainda. Certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo é sobre o Irã, que era outra pergunta que todo mundo fazia o tempo todo. Os jornalistas perguntavam para o Trump, e ele disse, estamos na mesma página sobre o Irã. O que ele quis dizer com isso? Ele disse que quer que a guerra acabe, ou que os chineses estão pedindo para a guerra acabar, que os dois querem livre passagem pelo Estreito de Hormuz. E aí ele ainda acrescentou algo sobre os chineses concordarem com a gente em não ter pedágios. Aliás, é aí que a linguagem serve para confundir a gente. Não existem pedágios. Se você olhar para a proposta do Irã, que claro ainda não foi divulgada, nós no The Cradle temos um rascunho que foi enviado ao parlamento. Mas ele pode mudar bastante quando sair de lá, então a gente não publicou. Nesse rascunho, eles explicam exatamente pelo que vão cobrar. Vai ser pela segurança da passagem, por danos ambientais, pela checagem de cargas e por serviços prestados. Não é um pedágio de jeito nenhum. Os chineses, inclusive, disseram que pedágios não seriam aceitos, porque aí qualquer um poderia fazer o mesmo no Estreito de Malaca, certo? Aí todo mundo começaria a cobrar pedágio. Não, esse não é o caminho. O que o Irã vai cobrar são serviços reais que ele vai oferecer. Então, eu esqueci a pergunta, Dani. Isso se conecta com a questão de que algumas pessoas veem os Estados Unidos e Israel chegando ao 7 de outubro e a guerra com o Irã como parte desse período que vai de 2023 até agora. Estar em uma posição melhor por causa de toda a violência e destruição, de tudo que eles estão causando. Mas parece que existem raízes, existem coisas acontecendo nos bastidores, em um contexto mais amplo, que mostram uma história diferente. Então, os 3 principais atores na Eurásia estão seguindo um caminho diferente. E isso não é de agora, não é só por causa dessa guerra. Eles já vêm trilhando esse caminho há pelo menos uns 15 anos buscando alternativas. Antes era um processo bem mais lento, mas o conflito sempre acelera as coisas. A guerra na Síria acelerou a aproximação desses 3 países, que passaram a coordenar reuniões no Conselho de Segurança da ONU, vetos e também declarações dos BRICS e da Organização de Cooperação de Xangai. Essa coordenação foi crescendo e continua até hoje. Gaza, a guerra na Ucrânia e agora a guerra entre Irã e Estados Unidos, a guerra de Israel contra o Irã, todas elas aceleraram ainda mais essa coordenação, esse entendimento entre eles. E nesses 15 anos, muita coisa aconteceu. Muita infraestrutura foi construída. Tantos países que antes evitavam lidar muito uns com os outros começaram a perceber os benefícios, né?
Não foi de um dia para o outro. E isso acabou sendo uma jogada certeira para muita gente no sul global, vendo o que os americanos e os israelenses fizeram sem motivo, violando o direito internacional e sem serem condenados por isso, certo? Todo mundo quer um resultado diferente. E esse resultado não te torna necessariamente pró-Irã ou anti-americano, mas sim algo que garanta paz e estabilidade. Talvez sob a supervisão de outros países, não necessariamente Rússia e China. Pode ser que Paquistão e Egito deixem os sauditas mais tranquilos ou os kuwaitianos mais confortáveis. Sabe o que eu quero dizer? Mas com algum tipo de supervisão, como nas inspeções nucleares no Irã. Por que a IAEA precisa ser a única a fazer isso? Dois estados nucleares, China e Rússia, não têm todo o interesse em evitar que o Irã desenvolva uma arma nuclear? Eles já condenaram isso antes. Condenaram e tentaram impor sanções ao Irã por qualquer tipo de militarização. Então, os países do Golfo deveriam poder confiar neles. Quer dizer, existem tantas outras formas de criar situações em que todos saiam ganhando. E o fato é que o gato já saiu do saco, porque as pessoas agora viram isso, testemunharam uma destruição nacional atrás da outra. E não existe mais nenhum continente a salvo das intervenções americanas. Então, sim, todo mundo está cansado. E agora, claro, as pessoas comuns estão sentindo a dor. E isso não veio só da guerra do Irã, que é um novo nível de sofrimento. Veio também da guerra na Ucrânia. Vem de tudo isso. O fato de que nada está sendo realmente produzido no mundo ocidental é só capitalismo financeiro, acordos no papel para melhorar o lucro trimestral um do outro, aquelas empresas bilionárias. Isso agora as pessoas conseguem ver. Quer dizer, quando o Trump colocou as tarifas contra a China, todo mundo de repente viu no Twitter o que a China realmente era. E muita gente pensou, nossa, eu quero ir para lá. Quero comprar minhas coisas de lá, sabe? Então o mundo está mudando muito, e cada um desses conflitos acelera essa mudança e isola ainda mais os Estados Unidos, a ponto de o país já estar isolado, em certo grau, até dentro da Europa. Basicamente, o que resta é sua base atlântica, essencialmente. Então, acho que tempos difíceis estão vindo, e depois disso, quem sabe, a tal era de aquário, como dizem. E a gente vai ter, sabe, muita coisa. Ah, e Danny, mais uma coisa. Os novos atores têm uma mente estratégica e são eficientes, certo? Os americanos não têm nenhuma coisa nem outra. Pois é. E acho que parte da sua última pergunta também é sobre como Israel vai reagir a isso. Israel, assim como Trump, o líder dos Estados Unidos, e Netanyahu, o líder de Israel, estão muito presos em bolhas de percepção interna. E é por isso que continuam errando tudo. Eles já não têm mais estratégia nem eficiência. E é por isso que as coisas vão escapar das mãos. E sabe, muita coisa, claro, porque o Trump é presidente desde o quê? 2020? Quer dizer, desde 1º de janeiro de 2025. Então, boa parte da política externa dos Estados Unidos gira em torno do governo dele. E pelo jeito como ele age, e como muita gente do governo dele age, tudo isso acaba parecendo algo muito pessoal. As figuras políticas, o Trump e a administração dele, refletem exatamente o que você acabou de dizer. Eles refletem esse tipo de desespero, esse verdadeiro declínio que está acontecendo. Mas não é algo sobre as pessoas, não é algo pessoal. A gente vai ver a loucura política do Império Americano piorar cada vez mais. Eu acho que ainda não vimos nada. O Donald Trump, para mim, é só o começo. Essa loucura vai ficar cada vez pior. Quanto mais esses acontecimentos que você mencionou forem se acelerando. E são acontecimentos que não dá para parar. Alguns dizem para se preocupar com o perigo de uma guerra nuclear. Mas mesmo uma guerra nuclear, quer dizer, isso é uma grande catástrofe, num nível que a gente nunca presenciou. Mesmo porque a Segunda Guerra Mundial foi uma questão nuclear muito específica, devastadora e, claro, horrível. Mas o que vem agora é bem diferente, com vários países nucleares e uma nova ordem mundial se formando. Então, sim,
A gente vai enfrentar tempos turbulentos, especialmente nos Estados Unidos, no Ocidente e nos países que estão sendo mais visados por eles. Mas, ao mesmo tempo, vivemos um momento muito interessante e eu diria também histórico. Charmaine, quero garantir que todo mundo saiba que o The Cradle está na descrição do vídeo, a sua publicação e a dos seus colegas. Todo mundo deve acompanhar, apoiar. Tá lá na descrição do vídeo. Pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo. Quero agradecer a todos que enviaram superchats hoje. Eu vou mostrar alguns enquanto passo a palavra de volta para Charmaine, caso você tenha alguma mensagem final para o nosso público. Eu acho que a guerra vai voltar. Essa é a parte triste. Mas também acho que o Irã deve sair ainda mais fortalecido depois dessa rodada, porque tem mais cartas na mão do que os americanos e os israelenses. Infelizmente, eu detesto dizer isso, mas acho que a guerra está de volta. E além disso, a situação no Líbano vai ficar bem mais grave, porque no momento em que você se mostra aberto a conversar com os israelenses ou com os americanos, eles basicamente te colocam de lado. E o governo libanês cometeu o erro de fazer isso. Então, eu não acho que o conflito vá desaparecer dessa região tão cedo. Mas acredito que a próxima rodada de confrontos vai ser ainda mais decisiva do que essa. Bom, o Hezbollah parece estar se preparando para uma resistência bem longa agora. E o Irã, eu acredito neles. Acho que venho dizendo isso há anos. Acreditem no que o Irã diz. Mas agora, se a guerra recomeçar, a retaliação do Irã vai ser, claro, devastadora. E vai ser... Eu acho que não vejo nenhuma possibilidade de uma retomada da guerra contra o Irã que não leve quase de imediato a uma recessão ou até uma depressão econômica mundial. E isso vai atingir, se não de forma imediata, os Estados Unidos de maneira muito, muito forte. Vai ter consequências globais, mas vai bater nos Estados Unidos com força, porque eu não acho que os americanos, especialmente as pessoas comuns, estejam preparados para lidar com essa combinação de guerra e recessão econômica acontecendo ao mesmo tempo. Mas eles acabaram de tirar do cargo os republicanos que podiam mostrar um novo caminho. Eu literalmente pensei, sério mesmo? Como isso acontece? Foi armado. Bom, o Thomas Massie, com certeza. Mas aquilo foi uma coordenação entre Israel e os Estados Unidos. Enfim, espero que isso faça os americanos comuns entenderem melhor que esse problema não vai ser resolvido só elegendo alguém. Mas, sem mais demora, Charmaine, obrigado por ter vindo. A gente vai encerrar juntos. Clica no botão de curtir, o link do The Cradle tá na descrição do vídeo. Obrigado a todos os espectadores e moderadores que participaram hoje. Os moderadores vão cuidar do chat. Dá uma olhada também na descrição para ver como apoiar o canal. Mas o mais importante, clica no botão de curtir. É uma forma gratuita de ajudar o programa depois que a gente terminar. Eu volto amanhã, no mesmo horário, meio-dia no horário do leste. E em breve eu conto o que está acontecendo. Tá bom? Se cuidem. Tchau, tchau. Take care. Bye-bye.